casa. É o nosso vencedor desta emissão, o Galego. 500 euros, já com um total acumulado de 1.600 euros. 2.700 euros. 3.600 euros. 5.300 euros. 6.600 euros. 7.200 euros! Hugo Galego! Estes já são mesmo meus, de certeza. Estes já são mesmo seus! É? Muito boa noite! Bem-vindos ao Brainstorm! Este é o concurso de cultura geral, que é uma verdadeira tempestade cerebral. Todas as emissões, um duelo de sabedoria e estratégia pelo título de sábio mais sábio de Portugal. Só um pode vencer, mas todos podem ganhar. Aí em casa, você também pode ganhar, basta que para isso jogue connosco através da app Brainstorm. Faça o download, a aplicação é gratuita, depois faça então o registro e o login e jogue connosco em direto. Basta que me dê 6 respostas certas às 6 perguntas que vão estar a valer para o jogo de casa e habilita-se ao prémio diário de 250 euros. Aqui em estúdio, quem já acumulou 7.200 euros é o nosso campeão, o Galego. Boa noite, Hugo. Boas, tudo bem? Tudo ótimo. E o Hugo estava-me a contar que já pagou o carro. É verdade. Não é verdade? Ainda não me paguei, não é? Mas quando com receber o dinheiro vai pagá-lo, não é? Já fui ver ontem à noite e está safo. Está safo. Um aplauso para o Hugo e para o carro dele. Quer dizer que já pode começar a pensar num carro novo. Não, é? se calhar uma viagem ou então preparar já as propinas dos próximos anos, uma coisa assim. Muito bem. Jogar sempre pelo seguro. Jogar sempre pelo seguro. Como tem feito aqui no Brainstorm. Como isto não estava a correr demasiado bem, Sim. sabe quem é que vem aqui lutar contra si? Conte-me lá, Pedro. O Nuno Rogério. Nuno Rogério. Que é um homem que sabe Taças tudo. com bola. Hã? Mas é verdade. É um homem que sabe tudo. Pois é, pois é. Não, estou a brincar consigo. Não é o Nuno Rogério. Mas é parecido. É parecido. Nos bastidores já está pronto para entrar e, quem sabe, destronar o Hugo. O nosso desafiador é o Eduardo Covalinhas, que é gestor do produto, tem 37 anos e é natural do Porto. Um aplauso para o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Força. Já respirou fundo? Já acalmou? Já acalmou. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite. O Eduardo já fez uma volta ao mundo. É verdade. Há quanto tempo é que isso foi? Terminou em setembro do ano passado. E durou quanto tempo? Um ano. Um ano inteiro sem fazer népia. Hã? Maravilha. É o melhor. Também gastou muito dinheiro para fazer essa viagem. Também, por isso é que estou aqui, não é? Está para recuperar esse dinheiro. Ou para fazer outra viagem. Para recuperar e fazer outra viagem. Você não São quer as- parar. Claro. Por que partes do mundo é que passou? Fiz Ásia, grande parte da Ásia, Rússia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Depois desci até a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, depois voltei outra vez para a Ásia. Passou pela Coreia do Norte também? Passei. Deixaram-no entrar assim, à vontadinha? Olharam para mim, acharam que eu era um tipo impecável e... Sim, pode entrar. E é um tipo impecável. Parece, para já. Não sei se será muito impecável para o Hugo. São os nossos concorrentes. Um aplauso para eles. Já vamos continuar a falar. Mas para já temos que começar a jogar ao Brainstorm. E as regras são muito simples. Em 40 minutos vão tentar responder-me a 11 perguntas. As 10 primeiras perguntas valem 200 euros cada uma. A 11ª pergunta é a pergunta para a aposta final. E nessa pergunta, da aposta final, terão de apostar no mínimo 100 euros e no máximo o valor que estiver na caixa. Das 15 categorias disponíveis, vocês podiam escolher 5. Prioridade para o Hugo como campeão. E o Hugo escolheu personalidades, atualidade, história, geografia e ciências. O Eduardo escolheu tecnologia e gaming, música, gastronomia, cinema e televisão e desporto. Atenção aí em casa, o jogo vai começar também para si. Não se esqueça, faça download da aplicação Brainstorm. Temos 6 respostas certas e poderá ganhar o prémio diário de 250 euros. Boa sorte. Vamos então começar a jogar ao Brainstorm.
cronómetro já arrancou. 40 minutos em contagem decrescente a partir de agora. Vamos então à primeira pergunta e vamos conhecer a categoria. Personalidades. É uma pergunta visual com escolha múltipla. E a primeira pergunta já está a valer para o jogo de casa, para quem estiver a jogar connosco através da app Brainstorm. Temos uma imagem para ver antes de fazermos a pergunta. É esta imagem. É um senhor. Reconhecem a cara? A pergunta é: de que país é este famoso chefe? Hipótese A, Austrália. Hipótese B, Estados Unidos. Hipótese C, Canadá. Ou hipótese D, Inglaterra. E agora foi o Hugo carregar em primeiro lugar. É o Jamie Oliver. Jamie Oliver. Salvo erro, inglês. Portanto, Inglês? hipótese de Inglaterra. Inglaterra. Vá ver. Portanto, Já comeu alguma coisa cozinhada por ele? Não. Graças a Deus, porque eu odeio os legumes. Ah, é? Sim. Odeia legumes. É verdade. Tem que comer, não é? Quer dizer, Mas o Hugo era não é daquelas crianças que não comia a sopa toda. criança e adulto. E adulta. Mas agora pode optar. Quando era pequenina é que se calhar a sua mãe ficava um bocadinho chateada. Aí era pior, sim. Inglaterra? Só quero ter a certeza. Será que o Hugo não comeu a sopa toda? Sim, podemos bloquear a hipótese de Inglaterra. D, Inglaterra. Sim. Vou bloquear então a hipótese D. Inglaterra é a resposta do Hugo. James Trevor Oliver nasceu a 27 de maio de 1975 em Clavering, Reino Unido. Resposta certa! Resposta certíssima do Hugo. Tinha dislexia, por isso não tirou nenhum curso regular e aos 16 anos entrou numa escola de culinária. Curioso. Começou a trabalhar na televisão em 1996 no programa The Naked Chef. Vamos então atualizar as contas depois da primeira pergunta. Como é óbvio, o Hugo está na frente. Neste momento, 200 euros para o Hugo. E o Eduardo ainda não faturou, mas também ainda só passou uma pergunta, não é, Eduardo? Confiante, não é? Confiante e calmo. Sim. Grande calmaria que reina para aqueles lados do Eduardo. Vamos continuar a jogar então. Vamos para a segunda pergunta e a categoria é Tecnologia e Gaming. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é: qual destas designações não se refere a um sistema operativo para smartphones? Não se refere. A hipótese A, Android. Hipótese B, iOS. Hipótese C, BlackBerry OS. Ou hipótese D, Linux. Foi o Eduardo primeiro a carregar. Ele também é engenheiro informático. Se falhar esta, bem, pode ir já para casa. Sim, é verdade. Android é um sistema operativo para smartphones. iOS também. BlackBerry já está quase morto, mas ainda é. Ainda está ali a respirar, não é? E portanto só sobra Linux para mim. Linux. D. D é a resposta do Eduardo. Vamos bloquear então a hipótese D? Vamos bloqueá-lo. Concorda, Hugo? Esta não era muito difícil. Não era muito difícil. Mesmo eu que não sou engenheiro informático sabia. A hipótese D está certa! Linux, sistema operacional, assim como o Windows da Microsoft ou o macOS da Apple, foi criado pelo finlandês Linus Torvalds. Resposta certa do nosso engenheiro informático, o Eduardo. Quer dizer que neste momento as contas estão assim: 200 euros para o Eduardo, 200 euros para o Hugo. Um empate após a segunda pergunta. Vamos avançar então para a terceira pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta a valer também para a nossa app Brainstorm. E a pergunta é: qual destas personalidades não foi candidata à presidência da República em janeiro de 2016? Hipótese A, Marisa Matias. Hipótese B, Vitorino Silva. Hipótese C, Maria de Belém. Ou hipótese D, Garcia Pereira. Foi o Eduardo o primeiro a carregar. Não estava cá, infelizmente. Infelizmente. Para votar. Para votar, infelizmente votar, sim, mas votar. para si, felizmente, que estava a dar a volta ao mundo. Sim, verdade. Nessa altura, penso que estava na Nova Zelândia. Nova Zelândia, que chatice, não é? Os horários, todos trocados, pronto, chatice.
Em relação à resposta, Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda. Maria Belém não foi apoiada pelo PS, mas ou foi, aquela história um bocado complicada. Vitorino Silva é o time de Rãs, acho eu, e portanto sobra Garcia Pereira, que é estranho porque Garcia Pereira normalmente candidato a ser tudo e mais alguma Vai a coisa. todas, não é? E para mim é Garcia Pereira. Garcia Pereira é a sua resposta. Sim. A resposta do Eduardo, que estava na Nova Zelândia. Sim. Mas há internet na Nova Zelândia, não é? É Para muito se manter a fraquinha, par. mas há. É fraquinha? É muito, muito fraquinha. Fazia Aquilo ideia. é muito grande, muitas montanhas. Nunca mais lá vou. Pois. Só por causa disso. Vamos bloquear a hipótese D? Sim. Garcia Pereira. Vamos bloquear a hipótese D para o Eduardo. O Eduardo não disse que o Garcia Pereira vai a todas? Mas acho que não foi esta. Não foi esta? Porque eu estava na Nova Zelândia também, não? É algo perto. A hipótese D, Garcia Pereira. Está certa, está! Resposta certa do Eduardo. Garcia Pereira, advogado e dirigente do MRPP, foi candidato à presidência em 2001 e 2006. Em 2016 não se fez ao piso. Vamos fazer contas. Neste momento, então, depois da terceira pergunta, o Eduardo salta para a frente com 400 euros e o Hugo, a 200 de distância, com 200 euros. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Avançamos então para a quarta pergunta e a categoria é música. Pergunta sonora com escolha múltipla. Pergunta a valer para a app Brainstorm. Vamos então escutar o som primeiro. Ai, por vontade, eu vivo nesta ansiedade. E a pergunta é: como se chama este tema interpretado por Amália Rodrigues? Hipótese A, Lágrima. Hipótese B, Estranha Forma de Vida. Hipótese C, Foi Deus. Ou hipótese D, Com Que Voz? Foi o Hugo o primeiro a carregar. Ora bem. Gosta de fado? Sim. Não é dançável, mas não gosta só de música que dança. Já vi dançarinos de tango a dançar fado e fica Sim? interessante. Resultou bem? Sim, sim, sim. Claro que não Curioso. fica com a mesma dinâmica que o tango tem normalmente, mas resulta. Engraçado. E agora? Como Olha. se chama este tema que ouvimos? Uf. Voz. O Eduardo sabe. Eu acho que sim. Sim? Acho. Acha que sim, Eduardo. Pode ser que o Google lhe deu uma ajuda e anule uma hipótese errada. Era simpático da parte dele. Mas eu também sei esta. Acho eu. Eu vou arriscar a hipótese B, Estranha Forma de Vida. Estranha Forma de Vida. Sim. Esta de vir aqui ganhar dinheiro aos concursos. Vamos bloquear? Sim, podemos bloquear. Hipótese B. É a hipótese que o Hugo quer bloquear. Estranha Forma de Vida. Poema escrito por Amália e musicado por Alfredo Duarte. Ou Alfredo Marceneiro. Gravado por Amália em 1965. Este tema chama-se Estranha Forma de Vida. Resposta certa do Hugo. Ele continua na corrida. E depois da quarta pergunta, empate a 400 euros. Um aplauso para os dois. Ainda tudo pode acontecer. Vamos para a pergunta número 5. Vamos saber qual é a categoria. História. É uma pergunta visual com escolha múltipla. Vamos primeiro ver um vídeo. Rua Garrete, Rua do Carmo, Rua Nova do Almada. 3 símbolos da Baixa Lisboeta, hoje mártires do Braseiro do Chiado. Pergunta que está a valer para a app. E a pergunta é: em que ano se deu este incêndio? Hipótese A, 1988. Hipótese B, 1997.
hipótese C, 1982 ou hipótese D, 1991. Foi o Hugo o primeiro a carregar. Sim. Assim que comecei a ver o vídeo, eu lembrei-me do ano 88. Portanto, eu vou seguir o meu instinto e arriscar a hipótese A, 1988. Mas não tenho a certeza. 88. Em 97 não foi de certeza. Em 91, acho que também não. Mas já não tenho a certeza. Portanto, seria entre 82 e 88. Mas como tive aquele instinto, nem sequer vale a pena estar a perder muito tempo com isto. Vai seguir o seu Vamos instinto. arriscar a hipótese A e pôr 88. 88 é a resposta do Hugo. Ainda tem 1 minuto e meio para pensar, mas decidiu bloquear a hipótese A, 1988. Eu lembro-me que estava em Lisboa e vi o incêndio da janela da casa da minha avó, que é perto do Rato. Mas conseguimos ver. 1988, resposta do Hugo. Está certa! Incêndio do Chiado, que deflagrou na madrugada de 25 de agosto de 1988 nos armazéns Grandela. O fogo propagou-se a 18 edifícios que ficaram destruídos, muitos do século XVIII. Foi uma perda histórica para o centro da cidade de Lisboa também. Vamos continuar a jogar, mas vamos fazer contas. Neste momento, então, o Hugo soma agora 600 euros. O campeão voltou a tomar a dianteira. E o Eduardo continua nos 400 euros. Vamos continuar a jogar. Vamos avançar para a sexta pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Gastronomia. E é uma pergunta com escolha múltipla. Atenção aí em casa, a pergunta também está a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é: que nome se dá ao processo de cozinhar alimentos mergulhados em gordura a baixa temperatura durante longo tempo? Hipótese A, estrugir. Hipótese B, assar. Hipótese C, confitar. Ou hipótese D, marinar. Foi o Hugo o primeiro a carregar. O que é que acha, Hugo? Esta do mergulhados em gordura é que me está a deixar muito confuso. É para os afogar. Ora bem. É um homem que tem experiência na cozinha, Hugo? Não. Não, nada. Não, nem por isso. Prefere comprar já feito, não é? É isso mesmo. Estava aqui. Eu também sou especialista em takeaway. Sou o melhor É a muito fazer isso. takeaway. É muito isso. Estrugir, assar, Ora bem, não confitar posso ou marinar. Epá, eu tenho a ideia que um estrugir é mais ou menos o mesmo que um refogado. Mas eu não sei se não estou a fazer uma grande confusão, eu não sei. Eu não percebo nada de cozinha, não me pergunto. Pois já somos dois. Eu Cozinhar vou arriscar alimentos. a hipótese D, marinar. Marinar. Ou então não. Se calhar Marinar. vou para a estrugir. Estrugir. Sim. Ou então confitar, ou então assar, já estou por tudo. 20 segundos. Tem que me dar uma resposta. Estrugir, assar, confitar ou Estou a fazer marinar. uma figura linda, com certeza. Vou arriscar a hipótese A, estrugir. A. Estrugir. Sim. Hipótese A. Vamos bloquear a hipótese A para o Hugo. Estrugir. Só se for estrugir daqui para fora. O que é que acha, Eduardo? Acha que ele acertou? Eu acho que não. Acha que não. O homem que também percebe muito cozinha, Sim, não é? Exato. Estrugir. A hipótese A está... Está errada! E agora, Eduardo? O homem que já provou culinária de todo o mundo. Sim, sim. Estrugir é refogar. É refogar. É, estrugir é do norte. É do norte. Pois é. bem É parecia. refogar lá em Bem cima. parecia. Portanto, marinar não é porque não é para cozinhar e, portanto, é confitar. Confitar. Hipótese C. Sim, direito. Posso bloquear? Sim. Vamos bloquear então a hipótese C, confitar. E o Eduardo confita que esta resposta esteja certa. Confite. Confita. E a hipótese C, confitar. Está certa!
Finalmente descobrimos uma categoria que o Hugo não sabe tudo e não dá uma explicação histórica para o que era o confitar, e no século XII eles já confitavam. Confitar. Cozinhar durante um longo período a uma temperatura baixa, geralmente na própria gordura, no caso das carnes, e em azeite, no caso dos legumes ou dos peixes, ou em calda de açúcar, no caso de frutas. Confitar, resposta certa do Eduardo. Vamos então voltar a atualizar as contas. Neste momento o Eduardo volta a apanhar o campeão. Agora o empate é 600 euros para cada um. Palpita-me que vai ser mais um programa decidido na aposta final, onde tudo pode mudar. Vamos avançar para a 7ª pergunta. Vamos descobrir qual é a categoria. Geografia. E é uma pergunta com múltiplas respostas. E a pergunta é: quais destas localidades estão situadas no litoral português? Foi o Eduardo a carregar em primeiro lugar. Ferragudo. Sesimbra. Sines. Olha os 5 segundos, Hugo. Amarante. Já passou a vez. Perto da minha terra, Esposende. Cacela Velha. Vaiamonte. Voz do Orelho. Carrapateira. Caravelas. Caravelas, caravelas. Passou a vez. Matosinhos. Não foi a tempo. Matosinhos. Ah, agora foi. 15 segundos. Fundão. Ei, não. Por isso. Alandroal. Ourique. Salema. E terminou a prova. Um aplauso para eles. E o Hugo. Matosinhos não foi a tempo. Depois foi parar ao Não, outro lado. sim. Foi parar ao Eduardo. O Eduardo, com 6 respostas certas, é o vencedor desta prova. Respostas certas dadas pelo Eduardo: Ferragudo, Carrapateira, Salema, Matosinhos, Sines e Esposende. Respostas certas dadas pelo Hugo: Foz do Orelho, Cacela Velha e Sesimbra. E ficámos assim 6-3. Foi o resultado final desta prova de geografia. Acabou por não ser uma prova à volta do mundo, foi aqui no nosso Portugal, mas o Eduardo levou a melhor. Vamos voltar então a fazer contas depois da 6ª pergunta. Estamos assim posicionados. O Eduardo com 800 euros, volta a saltar para a frente, com a margem mínima, 200 euros, vantagem para o Hugo. Avançamos para a 8ª pergunta, vamos saber qual é a categoria. Cinema e TV. E é uma pergunta visual direta. Vamos ver a imagem. É esta imagem. Alguém a espreitar por uma janela. E a pergunta é: como se chama esta atriz portuguesa? Foi o Hugo a carregar em primeiro lugar. Parece-me ela, mas eu não tenho a certeza. Parece-lhe ela quem? Vou arriscar Beatriz Batarda. Será? Mas não quero bloquear ainda. Então vá, pense lá um bocadinho. Para mudar de ideias ou para confirmar essa ideia? Também ela não se vai mexer, não é? Ela não vai sair dali, daqui, não? Nem me vai dizer nada, portanto podemos Até bloquear. deve estar a chover lá fora. Ela não vai Podemos sair. bloquear a Beatriz Batarda. Beatriz Batarda. Nada de ser nada. É a resposta do Hugo. Beatriz Batarda. Seria também a sua resposta, Eduardo? Seria. Seria. Bom, então quer dizer que se o Hugo falhar, não tem outra hipótese, não é? Ficamos sem resposta. A não ser que ele tenha uma irmã gêmea. Teresa Batarda. Nascida em Londres em 1974, a resposta Beatriz Batarda está certa! Nascida em Londres em 1974, Beatriz Batarda é uma atriz e encenadora portuguesa e ao longo de mais de 20 anos de carreira, a atriz já conta no seu currículo com várias participações em teatro e no cinema, destacando-se a interpretação em filmes como Alice, de Marco Martins, A Costa dos Murmúrios, de Margarida Cardoso e Noite Escura, de João Canijo. Resposta certa do Hugo, o que quer dizer que voltamos a ter um empate. Agora o Hugo soma 800 euros e o Eduardo também 800 euros. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm.
e empatados que vamos então para a 9ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Ciências. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: a morganite é uma variedade de que mineral? Hipótese A, berilo. Hipótese B, granada. Hipótese C, magnetita. Ou hipótese D, ónix. Foi o Eduardo o primeiro a carregar desta vez. Não faço a mínima ideia. Mas quis carregar primeiro, não é? É, Quer ser o primeiro a responder? pelo menos quero dar uma ajuda. Ou, um caso Ou não? de errar. Ou saltar Ou para a não, frente? ou não. Novamente? Ou se calhar sei, estou aqui só a fazer... Ah! Morganite. Morganite. Pronto, é um mineral, não é? Isso é. Isso. Mas essa resposta não lhe vale 200 euros. Pois não. Eu acho que não é de ónix. Granada, para mim, é uma terra, em Espanha. Ou um explosivo. E Origem só explosiva. isso, pode ser também. Magnetita ou berilo. Eu vou pelo berilo. Vai para o berilo? Sim. Acho que sim. Não sei. Posso fazer aqui um pim-pam-pum também? Você é que sabe. Berilo. É a sua resposta. Não quer perguntar algo o que é que ele acha? Já perguntou? Eu não acho nada. Ele não acha Por nada. enquanto não acho nada. Não acha nada. Tem achado algum dinheiro? Tem. 30 segundos. 40 segundos. Acho que... Vou... Resposta A. A. Berilo. Berilo. Sim. Resposta A, berilo, é a resposta do Eduardo. Será que o Eduardo vai sair daqui com berilo? É um concorrente brilhante. Brilhante. A hipótese A, berilo, está certa! A morganite é uma variedade rosa da gama berilo e pode ser encontrada em muitas minas, especialmente no Brasil e em Madagascar. Resposta certíssima do Eduardo, quer dizer que ele volta a saltar para a frente da corrida. Neste momento o Eduardo soma 1000 euros, igual ao valor da caixa e ultrapassa mais uma vez então o Hugo, que continua nos 800, mas está muito perto e na pergunta da aposta final tudo pode mudar. Vamos avançar, continuamos então para a 10ª pergunta e vamos saber qual é a categoria. Desporto. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: quem foi o primeiro campeão mundial de surf em 1964? Hipótese A, Mike Doyle. Hipótese B, Bobby Brown. Hipótese C, Bernard Fairley. Ou hipótese D, Mick Dolly. Foi o Eduardo a carregar em primeiro lugar. Eu devia saber esta. Devia saber esta porquê? Porque Gosta muito de no surf. último emprego onde estive, nós estivemos muito ligados à área de surf e... Só que sei os mais recentes. Ah, pois. Os mais antigos é mais difícil. Bobby Brown é um cantor. Mas também é outra Pode haver um pessoa. surfista com o mesmo nome. É verdade. É verdade. Ou um cantor que fazia surf, Também pode ser. não é? Pedro apresenta e corre. não é? É verdade. Eu vou apostar no Bernard Fairley. No Bernard Fairley. Sim. Sim? Vamos Mais uma bloquear? vez. É um Dolitá outra vez? Não, eu acho que sim. Sim. Vamos para o Bernardo, não Não, é? Bernardo, sim. O Bernardo. O Bernardo deve fazer surf ali em Carcavelos, não é? Não mexi. Bloqueamos? Bloqueamos. Hipótese C. Bernard Fairley. É a resposta do Hugo. E está bloqueada. Hugo, surf, não é consigo também? Não, Não, nada. não. E não carreguei por estratégia para ver se o Eduardo falhava até agora. Já tive a surpresa de ele não saber, agradável. Vamos ver agora. Agora pode ter uma surpresa desagradável, que é a sorte do Eduardo Sim. de ter dado uma resposta certa. Pois, estamos a falar de um australiano conhecido por Midget, anão, devido à sua baixa estatura. Começou a ganhar fama no surf quando tinha apenas 17 anos.
Em 1964, depois de criada a Federação Internacional de Surf, venceu o primeiro campeonato do mundo na praia de Manly, em Sydney. Seu nome? Bernard Farrelly! Resposta certa! A sorte está do seu lado, Eduardo. Não sabia? Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Imaginava que fosse australiano. Sim. É Meca do surf. E tentei olhar para um nome que fosse mais australiano. E achei que Sim, o Bernardo mas Mick podia ser. Dooley Sim, também é são um nome todos que iguais. pode ser bem australiano. Sim. Mike Doyle, qualquer um deles pode ser, na verdade. isso. Muito bem, resposta certa do Eduardo. Vamos fazer contas. Depois da 10ª pergunta, o Eduardo está então na frente com, agora, 400 euros de vantagem nos 1.200 euros. E o Hugo continua com 800 euros. O Eduardo continua muito ao alcance do Hugo, nada está perdido. Atenção ao nosso relógio, estamos a entrar nos 5 minutos finais do programa, o que quer dizer que vamos ter que avançar para a aposta final. Vamos então à aposta final, aquela pergunta onde tudo pode mudar, e vamos recordar as situações em que estamos neste momento. Neste momento, então, o Eduardo está na frente com 1.200 euros, o Hugo tem 800 e na caixa estão 1.000 euros, o que quer dizer que é o valor da aposta máxima que o Eduardo pode fazer. Recordo-vos que o valor mínimo que podem apostar são 100 euros, o que quer dizer que o Eduardo pode ficar, na pior das hipóteses, com 1.100 euros e o Hugo com 700 euros. Mas se o Hugo apostar apenas 100 euros, chega aos 900, o que quer dizer que o Eduardo tem que ter muito cuidado, também não pode apostar por aí além, porque o Hugo pode ser ainda o vencedor e continuar com o título de campeão do Brainstorm. Antes de fazerem as vossas apostas, vamos desvendar qual é a categoria da pergunta. Cinema e televisão. E é uma pergunta com escolha múltipla. Agora sim, podem fazer as vossas apostas. Um aplauso para eles, as apostas estão feitas. Vamos então revelar as apostas. O Hugo tinha 800 euros e apostou 100 euros, para não variar. Mas a estratégia tem resultado para ele. Ele, 100 em 100 na aposta final, tem conseguido manter-se vivo no Brainstorm e já vamos na 8ª emissão. 9ª. Oitava, acho que é a oitava. 8ª emissão consecutiva, exatamente, com o Hugo. O Eduardo tinha 1.200 euros e apostou 300 euros! Aplauso para ele! O que quer dizer que, na pior das hipóteses, leva 900 euros para casa. Na melhor das hipóteses, leva 1.500 e é o vencedor desta emissão do Brainstorm. E também podem empatar, caso o Eduardo falhe e o Hugo der uma resposta certa. Ficam os dois com 900 euros e voltam cá no programa seguinte. Também não é um mau cenário. Vamos jogar, então? Vamos. A pergunta para a aposta final é: qual destas obras foi a primeira longa-metragem realizada por David Lynch? Hipótese A, Duna. Hipótese B, Veludo Azul. Hipótese C, O Homem-Elefante. Ou hipótese D, Eraserhead. Foi o Eduardo o primeiro a carregar. David Lynch. David Lynch não é propriamente o meu realizador de Eleição. não é? Vejo alguma coisa, mas... Não carregou porque eu sabia esta. pá. Olha, o Hugo sabe esta. Na verdade, é por causa cuidado. do empate. Eu quero falhar para depois acertar. Depois Exato, ficarmos exato. aqui os dois para a semana. Já ouvi desculpas melhores. É. Não se esqueça que perde 300 euros. Sim, é verdade. Portanto, Quero mais eu ajuda. acho... Sim, já agora. São todos filmes do David Lynch. Hã? Não sou Obrigado. espetacular, eu? Obrigado. São mãos largas. Obrigado. São mãos largas. Eu acho que o Veludo Azul é mais recente e o Eraserhead também. Estou na dúvida entre, acho eu, entre a Duna e o Homem-Elefante. Duna ou Homem-Elefante? Portanto, posso lá fazer outra vez, já que estou numa maré de sorte, porque não? Porque não, não é? Não há mais ajudas? Não, não há mais Não. ajudas. Duna então, ou Homem-Elefante é a sua dúvida. muito bem. Isto porque eliminou as outras duas hipóteses. Sim, Ainda exatamente. tem 40 segundos para pensar.
Eu vou... É um motivo como outro qualquer. Eu, como gosto também do GNR, vou apostar não. A resposta A na Duna. Duna. Sim. Pelo GNR. Pelo GNR. Se calhar foi ele que realizou o videoclipe. Ah, não, que é longa-metragem. Ah, e é só uma, é Duna, não é Duna? Exato. Eu aposto na A. Duna. A. Duna é a resposta do Eduardo. Está bloqueada. O Hugo disse que sabia a resposta. Não faço mais pálida ideia. Não. Nada. Ai, ai. Primeira longa-metragem realizada por David Lynch. O Eduardo respondeu Duna. Pois é, Eduardo. Hipótese Duna está errada! O que quer dizer que Eu tenho o que Hugo acertar, pode não é? responder em 2 minutos. Eu tenho que E acertar. tem de acertar para continuar a jogar ao Brainstorm no próximo programa. Ok. Eduardo, como é que se sente? Vai voltar, hein? Feliz? Pelo Mas o menos não empate está perdi- garantido. Não perdi com campeão, já é. Perdeu já com o é- campeão. Não perdeu. Não perdi. No mínimo empatou. Exato. O Eduardo disse há pouco que o Veludo Azul e o Eraserhead que eram mais recentes. Eu, de facto, acho que ouvi falar de qualquer coisa de um Veludo Azul. Veludo azul. Para onde é que vamos? Veludo azul, o Homem-Elefante ou Eraserhead? Eu, como não faço mesmo, sou sincero, a mais pequena ideia, vou-me agarrar ao raciocínio do Eduardo e uma vez que ele estava indeciso entre A e a C, vou arriscar a C, o Homem-Elefante. O Homem-Elefante. Ou será que o Eduardo também estava completamente às aranhas? Completamente às aranhas. É possível. Neste caso, aos elefantes. Aos elefantes. Vai arriscar no Homem-Elefante? Eu também acho estranho 3 terem tradução e 1 não. O que pode indicar que os outros 3 eram da altura em que ele era conhecido, mais conhecido, e o outro menos. O raciocínio que também faz alguma lógica para mim. Você tem sido um homem de raciocínios, é verdade. Mas também como é que iam traduzir uma coisa destas? É o Cabeça de cabeça borracha? rapada, o homem que... De borracha também é bom. Cabeça de borracha também é bom. O rapa-cabeça, sei lá, qualquer coisa desse género. Se calhar não ficava bonito, então, olha, deixaram ficar. Eraserhead. O Homem-Elefante ou Veludo Azul. 15 segundos, Hugo. Será que o Hugo continua connosco no Brainstorm? Ou teremos um novo campeão? 5 segundos. Qual é a resposta? Rápido. Pode-se D. D. Eraserhead. É a resposta do Hugo. Porquê que não foi? O Eduardo estava a tentar ajudá-lo. Não sei, não Entre faço Duna ideia. ou Homem-Elefante. Ou não? E agora vai ficar de trombas, não é? É provável. É provável. Hugo. Bom, mas também já tinha ganho uma pipa de massa. Mas não vai triste para casa, não é? Sim, é verdade. É verdade, já tinha 7.200 euros. Sim. Agora com mais 700, portanto 7.000 e... Não, 700. 8.100. Não, tinha quantos? 7.000 e quê? Tinha 7.200. Tinha 7.200. Agora Se perde, tiver errado, ganha mais fica 700. 7.900. 1.900. Não é mal. Bem bom. Filme de 1977. Conta a história de Henry Spencer, que tenta sobreviver ao seu ambiente industrial, à sua namorada irada e aos insuportáveis gritos do seu filho, mutante, recém-nascido. Mutante. Tinha uma Calhar nasceu tromba, com cabeça de borracha. né? Cabeça de borracha. Ou com tromba de elefante. Não, está a começar a ficar feio para mim, tá? Está muito feio. Está muito feio. A resposta correta seria a resposta... Ou a resposta certa era a resposta D, Eraserhead. Está certo! Que sorte! O que Não quer fiquei de dizer? trombas! Quer dizer que não fica de trombas e consegue o empate com o Eduardo. Vão voltar os dois na próxima emissão do Brainstorm!
Finalmente tudo pode acontecer neste concurso. Que maravilha de final. Eduardo tinha 1.200 euros, apostou 300, perdeu, quer dizer que ganha esta noite 900 euros. O nosso campeão ainda retém o título para ele. O Hugo tinha 800 euros, apostou 100. E Razorhead, Hugo Galego, 900 euros esta noite! Lá em casa também já temos um vencedor, alguém que nos deu 6 respostas certas, e o vencedor é... Aí está, muitos parabéns! E obrigado por estar a jogar connosco a partir de casa, a partir da app Brainstorm. Falta dizer quanto dinheiro é que o Hugo já tem acumulado. Senhoras e senhores, Hugo Galego, 8.100 euros! O Hugo e o Eduardo voltam no próximo programa. Eles vão continuar frente a frente no próximo Brainstorm. Voltam a ser também connosco para ver como é que isto acaba. Boa noite! Obrigado!